Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarido, especialista em criptomoedas e assuntos aleatórios. Estou aqui com Felipe Paleta, meu Olá, braço pessoal. direito, e com Roberto Nedelcio, que é da Brastoa. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. Hoje o papo é sobre turismo e como todos nós estamos loucos para viajar, o Roberto vai contar tudo para a gente sobre como está esse setor e o que a gente pode esperar para os próximos tempos. Roberto, diz uma coisa. É óbvio, né? Acho que todo mundo sabe que a pandemia afetou o setor de turismo muito mais do que muitos outros. Explica pra gente como que afetou os operadores, empresas de transporte, redes hoteleiras, os serviços e os países, de uma forma geral, por favor. Bom, a pandemia foi devastadora, né? Vou usar até uma palavra, uma comparação de um político, que foi um meteoro que caiu em cima da gente. E ainda está esse meteoro, ele saiu só um pouquinho em cima da gente. Mas o que aconteceu? Lá em março de 2020, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém sabia. Aí veio a ordem, o que está acontecendo, o que é essa pandemia? Você tem uma ideia, eu dei uma entrevista para uma emissora de TV. E eles perguntaram para mim, não, como que vai ser essa pandemia? Eu falei, não, vai ser 2, 3 meses. E em julho tá tudo ok, já estamos vendendo normalmente, vai estar tudo ok. Eu nunca falei tanta besteira na minha vida como naquela vez. Mas a informação que a gente tinha, que vinha da Europa, que ficava 2, 3 meses, você tinha um problema de reclusão e logo você voltava. Aí chegou no final de março, todo mundo teve que ir para casa, tudo trabalha em home office. Foi um pandemônio se adaptar a isso. Aliás, que o turismo é muito flexível, quem trabalha muito com mão de obra, não depende muito de tecnologia, só os computadores. Então, todo mundo com notebook, celular, foi para casa e continuou trabalhando em casa. Mas, o que aconteceu? Passou 15 dias, que todo mundo achava que depois de 15 dias voltava. Eu mesmo deixei bolacha na minha gaveta. Quando eu voltei, estava totalmente destruída a bolacha, tudo. Mas esse tipo de coisa. Então a gente começou a sentir o que era essa pandemia. Porque era uma coisa que não ia ser 15 dias, talvez fosse um mês, talvez fosse 2 meses. E eu não sei se foi bom ou foi ruim a gente não ter essa visão do futuro. Porque se falassem para qualquer empresário, ó, você vai ficar 2 anos com seu faturamento reduzido ou não vendendo quase nada, que foi o nosso caso, a gente quase não tinha o que vender. A gente não tinha o mundo para vender, você não tinha o Brasil para vender. Você não podia vender nada. E ainda com o sujeito de ter que devolver o dinheiro. Então você tem vendas negativas, devolver o dinheiro das viagens que não foram realizadas. Então, se falasse para qualquer empresário, acho que qualquer empresário fecharia a empresa. Então, aquela perspectiva, olha, talvez, ó, mês que vem a gente volta, mais 15 dias a gente volta. Bom, nessa história nós passamos os 2 anos. O que nós fizemos até na Brastor, né, que é a Associação dos Tour Operadores? A gente ligou o módulo de emergência. Então, o que a gente faz agora? Então, montamos um comitê de emergência e começamos a discutir com o governo o que a gente podia fazer. Então, você vê essas medidas provisórias que saíram, que foi da redução de jornada e redução de salários. Nós negociamos com o governo também, com outras entidades. Porque como que você ia pagar o funcionário se você não tinha receita? Então, era uma coisa muito grave. Essa lei dos cancelamentos, que nós fizemos uma campanha, não desista do seu sonho, remarque. Então, por quê? Nós éramos sujeitos a ter muitos operadores, mesmo que trabalham com o mercado internacional, já tinham pago os fornecedores lá fora. Então o dinheiro estava lá fora, como que ele ia devolver o dinheiro para o cliente aqui dentro? Então, foi essa campanha. Olha, se você não cancelar, não tem multa e você pode remarcar até final de 2022. Então, começamos com esse tipo de coisa. São várias atitudes que nós tomamos para preservar a saúde das empresas. Isso nos deu um fôlego, né? Porque nós vínhamos um momento muito acelerado de 2019, 2020 prometia ser um ano que a gente ia ser o melhor ano do turismo, né? E nós tivemos esse problema. Para você ter uma ideia, né, nós somos 50 associados operadores na Brastor. Eu não sei exatamente se vocês sabem o que é um operador. O operador é aquele especialista que monta o pacote de viagem. Você vai numa agência de viagem e fala assim, que eu estava falando até antes com você, eu quero ir para Islândia. A agência não sabe como ela vai fazer normalmente. Ela vai contratar um operador
tá? Que esse operador é o especialista que tem contato com os governos, tem contato com os hotéis, tem contato com as companhias aéreas. Esse operador vai montar o pacote que você quer, da forma que você quer, tá? E vai passar para a agência, e a agência, perante uma comissão, vai vender para vocês. Então, o operador, ele que tem todo esse contato. E aí, muitos dos pacotes que já estavam vendidos já estavam pagos com os fornecedores internacionais. E como você faz para receber esse dinheiro de volta? Você já pagou impostos. Você faz para receber isso de volta para devolver para o seu cliente. Então, não tinha condição. Porque nós negociamos toda essa parte de remarcação e, obviamente, quem precisou de dinheiro negociou com cada operador e recebeu com multa, ou seja, sem multa ou parcelado, alguma forma foi feito. Então foi um momento assim bastante duro, onde que a gente tinha reuniões quase que direto. Sim, o grau de flexibilidade que precisou se ter no mundo inteiro para conseguir fazer uma negociação desse tamanho deve ter sido absurda, Foi né? absurdo. E uma coisa, aconteceu um fenômeno até que interessante, né? Nós começamos a perceber que todo mundo do turismo, porque hoje o turismo ele impacta em mais de 57 cadeias diferentes, né? Então, digamos, quando você tem um hotel, você vai precisar de uma camareira, que vai precisar de um uniforme, ou você vai precisar de roupas de cama, então você vai acionar a costureira, ou então você vai ter um transfer que vai usar gasolina, vai usar o carro. Então você vê o impacto que o turismo gera. E é muito grande. São 57 áreas diferentes. Alguns dizem que até mais do que isso, mas de uma forma bastante abrangente, né? E o que aconteceu? A gente começou a ver, poxa, os operadores eles precisam trabalhar junto com outras entidades. Então, nós já tínhamos uma ligação natural com as agências de viagens, né, porque são nossos clientes, de certa forma, direto. Uhum. Então, nós já trabalhamos já com outras associações dos navios, que também são muito próximos a gente, e a gente conseguiu juntar mais 17, mas já 18 setores diferentes, setores de eventos, setores de hotéis, setor de resorts, destinos. Então, nós fizemos uma associação que a gente chama até de G20, tá? G20+, porque nós éramos 21 associações trabalhando em conjunto. Então, a gente levava os pleitos para o governo com um potencial de mais de 8% do PIB nas costas, com milhões de empregos nas costas. Então, aí a gente conseguiu negociar com o governo ações muito boas para a gente, muito fortes para a gente, que foi o que manteve toda a cadeia do turismo viva durante toda essa pandemia. Então, foi alguns fenômenos que foram acontecendo que acabou ajudando a gente passar essa forma inédita, né? Que a gente acho que nenhum de nós viveu uma pandemia dessa, e como a gente conseguiu passar por toda essa intempérie que foi a pandemia. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Agora, já no final e uma coisa também interessante, nós percebemos que nós éramos muito carentes de números. Nós não tínhamos números. A gente não sabe, de forma nenhuma, a gente não sabe como que acontece. Então, nós, na Abrastua mesmo, nós começamos a fazer levantamentos. Você tem uma ideia? Já faz 10 anos que a gente faz o nosso anuário. Uhum. Em 2019, só as 50 operadoras da Abrastua faturaram 15 bilhões de reais. E transportaram mais de 6 milhões e meio de pessoas. Só os operadores da Abrastua, só os 50 que eu estou te falando. Uhum. Tá bom? Hoje é 50. 50. Nós éramos mais, nós éramos 78. É bom. Nós éramos 78. Nós perdemos aí um número significativo. Mas não porque faliram. O que faliram, nós tivemos acho que 2 casos só. Muitos encerraram as atividades, mudaram de ramo, falando, não dá mais turismo para mim, tal, né? Mas, assim, os que tiveram problemas financeiros mesmo foram 2, e, coincidentemente, foram os 2 que não adotaram os procedimentos que nós recomendamos. Que interessante. Que era o seguinte, você reduzir jornada e negociar com seus clientes para você manter esse caixa. Uhum. Esses 2, eles resolveram demitir todas as pessoas, demitir todos os funcionários, e falou assim, bom, eu vou ficar só com os diretores da empresa e vou me virar com isso. Só que a hora que eles demitiram os funcionários, vocês sabem que custo de demissão no Brasil é absurdo. Sim. Eles acabaram com todo o caixa dele.
Quando começou a reaquecer um pouquinho e começou a pintar uma ou outra viagem, eles não tinham como atender essas viagens, porque eles já tinham acabado com todo o caixa. Hum, Então, eles acabaram deixando pessoas no chão e tiveram que encerrar as atividades das empresas. entendi. É, no fim das contas, assim, foi uma recomendação de, entre aspas, procrastinar um pouco o problema, né, para esperar a pandemia E que ninguém sabia o que ia acontecer, né? arrefecer, vamos dizer assim. E diz uma coisa, agora a gente está em 2022, né? A gente já está com notícia aí de carnaval sendo cancelado em um monte de lugar. Bom, ano novo já foi o que foi, né? Carnaval sendo cancelado em vários lugares. 2022, a gente já pode começar a pensar num cenário de recuperação? A gente já vinha, já desde 2021, a gente percebeu que desde maio, depois começou a vacinação, o pessoal começou a se sentir mais seguro para viajar. Então, quando começou lá em março, abril, as pessoas de mais idade já estavam viajando, já queriam viajar. Tá? E conforme foi aumentando as idades na vacinação, as pessoas começaram a viajar mais. Você tem uma ideia, em novembro, foi o último número que nós fechamos, nós não fechamos dezembro ainda, mais de 22% das operadoras dos 50 já estavam com um movimento maior do que 2019. Nossa, Já estavam vendendo mais do que estavam vendendo em 2019. mas também tem uma demanda represada Tem. gigantesca, né? Apesar, digamos, no mercado nacional, o que aconteceu? Como as pessoas não podiam viajar muito para fora, que o Brasil, ninguém aceitava brasileiro, né? Eles começaram a viajar no mercado nacional. O mercado nacional estava lotado, você não conseguia arrumar lugar para Réveillon mais, para Natal, tá? Para o Natal, para o Réveillon, já estava tudo lotado. Você podia ver qualquer final de semana que você quisesse ver, qualquer pousadinha, qualquer hotelzinho, era difícil de você achar, porque já estava lotado, você tinha que reservar com muita antecedência. Então, o mercado nacional, apesar de que o Brasil tem um fenômeno muito interessante, de acordo com a OMT, 94% do turismo brasileiro são feitos por brasileiros. Então, a hora que eles focaram o Brasil, foi muito fácil o brasileiro viajar aqui dentro. E ele procurou lugares mais abertos, lugares assim, mais amplos, onde que ele pudesse ficar com a família. Aumentou muito a locação de carro, porque às vezes a pessoa não tinha um carro adequado ou um carro menor para viajar aqui interno, então ela alugava um carro maior para poder fazer viagens mais próximas. Então começou um desenvolvimento de viagens muito próximas da sua residência, raio de 500, 600 quilômetros no máximo. Ou então 2 horas de voo, que se a pessoa não se sentisse segura, ela podia voltar. Agora, o que aconteceu? Então nós vimos um aquecimento muito forte. Esperávamos que, lógico, sempre olhando essa Omicron que tá acontecendo na Europa, fazendo, poxa, os Estados Unidos está estourando de casos, a Europa está estourando, por que o Brasil não está estourando ainda? Então, está achando que não, Natal e Réveillon realmente vai começar a ter casos para cá. E foi o que aconteceu. Né? Então, você vê que os números estão aumentando demais, agora juntou com a influenza também. A gente não sabe, da verdade, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre governo e daqui a pouquinho. A gente está com apagão de dados, Sim, né? a gente não sabe. Então, Então, e aí começou a aumentar bastante os números, mas as pessoas não estão cancelando. As pessoas continuam comprando. Elas continuam comprando as viagens. O que elas fazem? Elas estão adiando as viagens, digamos, uma viagem mais próxima. As pessoas falam, não, eu vou viajar daqui a 2 meses, alguma coisa assim. Mas não está tendo problema disso. Não está tendo problema de cancelamento. Incrível que pareça. Alguns países, sim, estão colocando regras mais duras ainda. Tem países que estão muito difíceis de você vender, que nem, posso falar aqui, o Catar, tá? Ele depende de você fazer uma inscrição no site deles e você receber a resposta para você poder embarcar para fazer viagem para o Catar. Tivemos recentemente um isso em caso... ano de Copa. Em ano de Copa. Nossa. Você imagina o seguinte, tivemos recentemente um caso que iam 4 pessoas para o Catar, eles iam fazer Catar e Maldivas, tal, né? 2 pessoas receberam a aprovação para ir, 2 pessoas não receberam. Nossa. Então, o que aconteceu? O operador teve que remarcar tudo, fazer tudo, mudar o voo, um monte de coisa, porque a pessoa não ia conseguir embarcar. Então, em vez de ir lá para o Catar e depois para Maldivas, ela foi primeiro para Maldivas. Imagina você redirecionar isso na véspera da viagem. Nossa. Mudar o hotel, mudar tudo e depois poder fazer. Então, hoje, a gente está trabalhando muito, mas por quê? A gente quer deixar uma tranquilidade para os passageiros também.
Então, é uma função nossa e a gente acaba não cobrando nada a mais por isso. Né? Mas, de certa forma, as empresas já estão, pelo menos agora, nesse momento, um pouco mais preparadas, né, para lidar com isso. Estou falando desde uma empresa de aviação, até o próprio cliente, né, de absorver que, ó, é normal ter que remarcar uma viagem, a gente vai ter que conviver com pandemias. Sim, só tem um detalhe. As empresas estão com mão de obra reduzida. Muitas empresas demitiram muita gente, então você está com uma demanda que está aumentando. Então, logicamente, você está aumentando a sua rentabilidade, mas a demanda de trabalho está absurda. Então, realmente, as pessoas estão trabalhando muito mais em cima disso. Então, mas estão resolvendo, estão absorvendo e as pessoas estão mais preparadas para isso. E qual que é o dilema, assim? Porque a gente entra em 2022 também com uma inflação alta pra caramba, né? As pessoas estão sentindo um pouco isso no bolso. Assim, as pessoas, essa demanda tem se mantido constante, mesmo com aumento eventualmente de preço. Em uma reunião que eu participei com o ministro da Economia, com o Paulo Guedes, o dólar estava 4,17. Eu falei, não, dólar a 5 é muito bom, porque vai valorizar o mercado nacional. As pessoas não, a gente vai receber muitas pessoas de fora, né? Eu falei, desculpa, senhor ministro, eu não sou economista, né? Eu falei para ele, eu não sou economista, muito pelo contrário, mas se você aumentar o dólar, você está aumentando o combustível, você vai aumentar alimento, você vai aumentar um monte de coisa que viajar interno vai ser mais caro. Então, não adianta você pensar em dólar, querer vincular. Quanto mais baixo for o dólar, for o preço melhor para as pessoas, mais você vai conseguir trazer turista. Mas não é aumentando o dólar que você vai aumentar o turismo nacional. Que, às vezes, o governo olha o seguinte, o importante é trazer pessoas de fora. Eles não querem que os brasileiros viajem para fora. Então, eu acho que é uma miopia muito grande nessa história, porque quando você não tem pessoas viajando, você não viabiliza uma rota aérea. Porque as companhias aéreas não vão colocar uma pessoa, colocar um avião, sendo que vai só trazer. Você tem que manter o avião lotado o tempo inteiro. Então, você não consegue fazer isso. Então, às vezes, o governo tem uma miopia muito grande, né, nessa história toda de o que é turismo nacional e o que é turismo mundial. Essa questão da economia de escala para o turismo é muito importante, né? Você primeiro precisa criar uma demanda, Sim. Uma oferta para a demanda aparecer, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aí, dentro desse monte de impactos que a gente comentou agora, tem alguns impactos que foram conjunturais, mas tem outros que devem virar estruturais, na tua opinião? Você falar em impactos estruturais é complicado, né? Porque já temos, né? Já temos. Com impactos estruturais no Brasil. A gente vai olhar o seguinte, bom, vamos trazer uma demanda de turista, mas qual que é a imagem que o Brasil tem lá fora? Se você vê lá fora, a imagem do Brasil é muito ruim. Uma vez, particularmente, uma experiência minha, eu estava fazendo o Transiberiano, eu estava na Sibéria, na Rússia, chegou uma pessoa da Tailândia e falou assim, nossa, o meu sonho era conhecer o Brasil. Eu falei assim, mas por que você não vai para o Brasil? Não, tenho muito medo. Você pisou no Brasil, você é assaltado, você pode ser morto. Eu falei assim, olha, depende. Você pode ser assaltado em Nova York, você pode ser assaltado em qualquer lugar do mundo, você pode ser assaltado. Não só no Brasil, né? Mas, dependendo do que você vai andar. Se você vai para lugares perigosos, você vai ter grande chance de ser assaltado. Se você olhar os lugares, você não tem. Mas essa é a imagem que o Brasil tem lá fora. De um Brasil que queimou toda a Amazônia. Para eles, a Amazônia não existe mais. A Amazônia é só um monte de queimado. Agora você vê, não é tão verdade assim também. Mas a mídia também faz esse papel ruim para o Brasil. Só leva as coisas ruins do Brasil para fora. Então, a imagem do Brasil, a gente não vai conseguir trazer turistas brasileiros para cá, estrangeiros para cá. É que eu faço parte do conselho da Embratur, tá? Então, é muito difícil você conseguir trazer isso por causa da imagem do Brasil que está lá fora. Você tem que fazer um trabalho muito grande para mostrar o que é o Brasil. Realmente, o Brasil tem problemas estruturais? Tem, de tudo. Social, de segurança, de infraestrutura mesmo. Recentemente, eu não vou falar a cidade nem o estado, construíram um porto, tá, para receber navios estrangeiros aí para os cruzeiros. Só que tem um pequeno problema. O porto ele é muito estreito, então o navio não consegue manobrar para entrar e para sair. Genial. Vamos, não, cara, não acabei de contar toda a história. Agora, vamos imaginar que a gente convença o prático capitão a entrar com o navio de ré, para depois ter que sair.
Ou então sair de ré. Vamos ver como vez. Então, eles fizeram uma ponte para acessar o porto que o navio não passa embaixo. Então, genial agora. Mais genial. Mais genial ainda. Então, você tem, ou você muda a ponte, ou destrói a ponte, mas tem que acessar o porto, ou você muda o porto. Mas não viram nada disso. Quer dizer, só gastaram rios de dinheiro. E como você faz um negócio desse? É que nem o metrô aqui em São Paulo, que deveria chegar até Guarulhos, né? Ele chega até uma parte do caminho. Depois Verdade. você tem que tomar um transfer para poder ir até... Não, são coisas que, sabe, são conjunturas que o Brasil mente fala, poxa, é sério isso? Não é, tem muita coisa errada. E é engraçado, né? Eu não sei, com certeza você lembra disso, na época que anunciaram Copa e Olimpíadas aqui no Brasil, e aí o pessoal ficava, nossa, via algum problema, falava, nossa, imagina na Copa. Nossa, imagina na Copa. E no fim das contas, a Copa saiu, a Olimpíada saiu. De alguma maneira a gente conseguiu fazer e os problemas estruturais continuam todos lá. Mas isso é o brasileiro. O brasileiro que se adapta às coisas consegue fazer as coisas. Se for depender do governo, realmente a coisa não vai sair tão... Vê esse monotrilho que vai ligar o aeroporto de Congonhas. Tá aí. Não, isso daí tá há 1 zilhão de anos. E ninguém lá. fala nada de que vai sair. Então, realmente, são coisas que... Embargaram a obra 1 zilhão de vezes. É um absurdo aquilo lá. E, bom, o que esses impactos todos podem causar na experiência do usuário final? Eu sei que é óbvio, mas eu gostaria que você falasse, por favor. Bom, o que a gente percebe, né? Tudo isso que está acontecendo agora. Se não fosse só os problemas do Covid e os problemas estruturais que o Brasil tem, nós temos também problemas governamentais, tá? Eu estava até falando com você um pouco antes, nós somos surpreendidos também agora, em 2022, com... Deixa eu tentar explicar de uma forma diferente. Quando você faz uma viagem para o exterior, nós temos que pagar os nossos fornecedores no exterior, hotel, serviço, transfer, seja o que for. Uhum. E o governo criou isso na época do Fernando Henrique, criou um imposto, que é Imposto de Renda Retido na Fonte, ou IRRF, sobre a mão de obra que é prestada lá fora. Então, como você está pagando um transferista, um hotel lá fora, o Brasil quer cobrar imposto de renda sobre essa mão de obra. Para começar, isso não é renda, e o que teria sentido de fazer isso? É uma jabuticaba que foi criada lá na época do Fernando Henrique. Durante todo o governo do PT até 2010, esse imposto nunca foi cobrado. Ninguém nunca ventilou de cobrar. Em 2010, a Receita resolveu que ia cobrar esse imposto. Então, ele ia sobretaxar qualquer remessa 25%. Só que eles falam 25%, que é igual conta de luz, né? Eles falam um valor, só que o valor é sobre o total. Uhum. Então, é 25% do valor da remessa mais o imposto. Então, você faz isso, você tendo que dividir por 0,75, no final dá um acréscimo de 33%. Um gross-up, né? É um gross-up, 33%. Então, hoje o imposto é 33%. Isso foi lá em 2010. Só que o governo do PT falou, não vamos cobrar. Então, não cobrou nada. Chegou no final do governo da Dilma, em 2015, 2016, não lembro exatamente, acabou essa medida provisória, então ela queria cobrar esse imposto. Então, nós negociamos com ela e ficou em 6%, que é a mesma coisa que cobram hoje no cartão de crédito, e você fazendo o gross-up dá 6,38, alguma coisa assim. Né? Então, ficou isso certinho. Essa medida provisória venceu no final de 2019. O senhor Paulo Guedes falou assim, não, eu vou fazer uma medida provisória, só que eu não quero 6, eu quero 7,9. Não explicou por quê, ele falou que tinha que diminuir os subsídios, alguma coisa assim. Né? Mas ele mesmo falou que esse imposto é uma jabuticaba brasileira que nunca devia existir, mas ele ia aumentar o imposto. A hora que foi passar isso para o Congresso, o Congresso falou assim, não, por que aumentar imposto em época de pandemia? O pessoal já está com um monte de problema, vai colocar mais imposto ainda? Abaixou para 6% novamente. Só que a hora que chegou no Bolsonaro, esse 1,9 ele não podia assinar porque tinha a lei de responsabilidade, porque não tinha onde tirar essa receita. Aí vetou e voltou a 25%, ou 33%, que é o final.
Então, até hoje, nós estamos com esse imposto. Depois de inúmeras negociações e até ITCU, tudo, nós negociamos com o governo, ele ia fazer isso no dia 1º de janeiro, ia valer 6%. A gente não quer isenção de imposto, nós queremos podemos até pagar um imposto. A gente só quer ser competitivo com o cartão de crédito, com outras empresas internacionais, porque nós geramos emprego, nós pagamos imposto. O que aconteceu? Ninguém sabe, ninguém nos explicou até agora por quê. Nós estamos no dia 12, hoje, 12? 12 de janeiro. 12 de janeiro, e ninguém nos explicou por quê. Ao dia 31, às 23h50, ele alterou tudo e não colocou nosso imposto. Então, Voltou para os 33%. Voltou aos 33%. Resumindo a história, viagens internacionais Mais ficarão caras. mais caras. Mais caras. O dólar já está alto e vai ficar mais caras ainda. Então, você vê, são impactos que tem no público. Ninguém sabe o que está acontecendo com o Omicron. Aliás, com essa Omicron agora, não sei. Graças a Deus, as consequências delas estão sendo menores. As mortes delas estão sendo menores. As internações estão sobrecarregando os hospitais. Juntou ainda com a influenza, tá uma beleza. Então, nós já começamos 2022 quentes, né? Tentando resolver e várias perspectivas. A gente acredita, sim, que vai continuar, as pessoas vão continuar viajando, as pessoas têm uma necessidade muito grande de viajar, as pessoas estão precisando se desestressar, aliviar a cabeça, ver coisas diferentes, tudo. Também não, são 2 anos em casa, né? Convenhamos, são 2 anos na frente, todo dia acordar, colocar uma camiseta por cima do pijama, sentar na frente do computador e ficar ali, né? Você trabalha muito, eu não sei vocês, mas eu de casa trabalho muito Sim, mais do verdade. que eu trabalharia indo direto para o escritório. E são 2 anos sem botar a cabeça para fora da janela, praticamente, para a grande maioria das pessoas, né? O engraçado são as videoconferências, né, esses aplicativos, né? Já chegou a vezes de eu estar de gravata, terno, paletó e de bermuda por baixo de chinelo. As pessoas só olham você pela frente, então realmente não tem necessidade, mas realmente está sendo muito estressante. As pessoas precisam viajar. E não tem coisa melhor do que as pessoas viajar. E as pessoas mudaram um pouco o conceito de viajar. Eles estão vendo muito assim pelo viagens que agreguem valor para você, que tragam algo mais para você, uma experiência que traga algo mais para você. Então as pessoas estão procurando isso. Porque, viu, não adianta você ter uma Mercedes, até ficar parada na garagem, você não pode andar. Não, para mim, qualquer hotelzinho em Atibaia tá valendo. Você não tá entendendo. Nem isso eu fiz nos últimos 2 anos. Mas nem as isso, pessoas estão assim. Então, elas estão vendo assim lugares para relaxar. Eles querem realmente... E isso que está sendo, de certa forma, bom para as agências e operadoras, porque você pode comprar direto na internet. Pode planejar sua viagem. Só que qualquer probleminha, qualquer alteração que tem, o estresse é seu. Sim. Você compra em uma agência operadora, o estresse é do outro. Vide o que aconteceu com a ITA agora recentemente, né? Qual que foi esse caso? A companhia aérea ITA, que sim, no dia 17 sim, de dezembro sim. resolveu não voar mais e deixou milhares de pessoas aí no chão. E ainda tá correndo isso Então, uma daí. ideia, um né? associado nosso, a CVC, ela está bancando 15 mil passageiros. Nossa Senhora. Ela está pagando, não é a ITA, ela está pagando em outras companhias aéreas, outras aqui, para poder as pessoas poderem viajar. Nossa E depois Senhora. ela se acerta com a ITA, como vai fazer. Gente, é complicado, né? A gente que pensa que viajar é só prazer, né? Que é Não, só... tem toda uma infraestrutura por trás muito grande. E diz uma coisa, partindo desse novo cenário, como você acha que o investidor pode avaliar as empresas no setor? Essa é complicada. É complicado, porque eu acho o seguinte, né? As empresas, eu te falo pelas operadoras e pelas agências de um modo geral, foi investindo muito em tecnologia durante essa pandemia, porque te percebeu o seguinte, que nós estávamos, de certa forma, inchados, vamos dizer o seguinte, de mão de obra, porque você tinha muita gente para atender. E nós percebemos que, de certa forma, a tecnologia nos ajuda a você facilitar esse trabalho, mas, sem dúvida, nós precisamos da mão de obra para personalizar esse trabalho. Se você for comprar de um Booking, de um Airbnb, essas coisas assim, você está falando com uma máquina, falando com um robô. Né? E às vezes não é aquilo que você quer, ou você quer alguma alteração, ou quer uma informação a mais que você não tem. Então, isso as pessoas
são capazes de dar essa coisa a mais para você. Às vezes você quer fazer uma viagem e quer ter alguma experiência espiritual, quer ter alguma coisa, uma experiência culinária, alguma experiência de arte, seja o que for, e às vezes você não consegue ver isso na internet. E isso uma agência operadora pode fazer. Então, isso é a parte fundamental. Agora, a tendência nossa, a gente vê o seguinte, nós tendemos a crescer. O que nós estamos acompanhando dos números, os números estão melhorando, sim. Tá? Tem todos os intempéries para resolver? Tem. Tem essa questão do governo, do imposto, nós vamos resolver, nós vamos abaixar esse imposto. Tá? Só depende do governo cumprir a parte dele, porque a primeira parte ele não fez. Só que nós já estamos acionando. O governo cumprir a parte dele é complicado, né? É verdade, mas a gente está acionando... Exemplos não faltam. Mas tem algumas estratégias, você sabe que os políticos hoje é ano eleitoral, né? E político, qualquer coisa que vem em mídia social, publicidade, ou até usar até canais como vocês para eu poder falar, realmente apavora eles, né? Então, realmente, as estratégias que nós estamos usando para tentar resolver que o governo cumpra a parte dele. Tá? A pressão que nós temos que fazer. A gente não faz lei, a gente faz pressão. Só podemos fazer pressão em cima disso. Sim. Mas eu acho que, realmente, eu vejo que uma grande possibilidade de crescer. E eu estou vendo que, mesmo nas operadoras, alguns bancos, alguns investindo bastante, investindo em pesado, até reabrindo operadoras que tinham encerrado as atividades. Nossa. Aconteceu isso dentro de um operador tinha encerrado a atividade, chegou outra empresa e reabriu essa operadora por causa do nome que ela tenha. Tem bancos aí que estão comprando em outras empresas, tá? Também dentro de operadoras, porque a tendência do turismo é explodir. E a própria OMT, que está abrindo um escritório agora no Rio de Janeiro, a Organização Mundial do Turismo, ela fala que o Brasil, ela fala que é o segundo lugar com mais pontos turísticos no mundo. A gente perde para o México. Nossa. Eu acho que não, acho que a gente ganha do México, mas é a opinião da OMT, né? E ela acha o seguinte, que o Brasil é o desejo de todas as pessoas do mundo a vir conhecer o Brasil. Eu conheço muita gente que realmente gostaria de vir conhecer o Brasil, só que é o que você falou antes, a nossa imagem lá fora é péssima. É péssima. A ponto das pessoas me perguntarem assim, como você sobrevive? Em alguns casos. Verdade, isso, história real. Na época que saiu aquela questão toda do Cesare Battisti, do Brasil dando asilo político para ele, etc., eu conheci uns italianos que viraram para mim e falavam, escuta, vocês não têm bandido suficiente no país de vocês, não? Vocês ainda querem os nossos bandidos para ficarem lá? Que absurdo, porque no Brasil se mata criança, que não sei o quê. Essa é a imagem que a gente tem. O Brasil é grande, né? O Brasil é grande. Então, eu acho que talvez até tenha lugares que sejam bastante perigosos. Mas eu acho que tem muitos lugares bonitos que dá para você visitar tranquilamente. Sem sombra de dúvidas. E essa recuperação, você acha que vai ser sincronizada? Não é só no Brasil, está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, está aquecendo de forma geral. Sim, está aquecendo de uma forma geral. A gente percebe que alguns países, a Argentina esquece, eles estão indo totalmente à contramão disso aí. Eles estão acabando com as empresas de turismo deles. Eles não têm um imposto parecido com o nosso, mas eles colocaram um imposto lá absurdo, né? Que é outra coisa, porque o câmbio oficial deles é diferente do câmbio comercial deles, é muito, muito diferente. Então, eles colocaram um imposto de 30% em cima disso lá para eles, tá? E eles colocaram também um imposto, uma multa, vamos dizer, nem imposto, é uma multa de 35% para quem for comprar viagem financiada no cartão. Nossa Senhora. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não transformar o Brasil numa Argentina também, sabe? Nós temos que tomar cuidado disso. Mas... Quando a gente acha que está ruim, a gente olha para o lado e vê que dá para piorar. Dá para piorar, dá para piorar bem. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas, uma coisa eu falo, o brasileiro é muito criativo. E a gente se adapta nas situações e tenta achar soluções. Eu te garanto que hoje mesmo, qualquer viagem internacional, nós temos que ver também o seguinte, nós temos alguns países que têm acordo de bitributação com o Brasil. Uhum. Então, esses países não têm esse imposto que eu tinha falado antes para vocês. E são eles, digamos, todos os países da Europa, menos a Inglaterra e a Alemanha.
Então, você quer ir para a França, você não paga. Você quer ir para Portugal, você não paga esse imposto. Na América do Sul, são quase todos os países, incluindo a Venezuela, acho que Guiana também acho que não, tá, mas incluindo a Venezuela e a Colômbia. Mas a Colômbia está tratando esse imposto também, para ter um acordo de bitributação. É um acordo bem complicado, porque envolve os governos, os dois governos, toda a parte de Senado, tudo, e eles têm que assinar um acordo que cada um vai cobrar o seu imposto. Uma coisa que é óbvia para a gente, para os governos às vezes não são tão óbvias assim. Pois é. Então, mas essa é a realidade. Mas existem alternativas muito boas, que nem a China não cobra, a Índia não cobra, o Japão não cobra esse imposto. Então, tem vários países, são 35 países que não cobram esse imposto. Então, você acaba direcionando as pessoas para esses lugares. Então, é o que você vai fazendo. A Islândia cobra esse imposto? A Islândia cobra para ter alternativas. Os operadores de outros países, né? Que no fim Depois, das contas é o grande planejamento. Você acaba comprando a Islândia com o operador de Portugal, por exemplo. Entendi. Então, você paga para Portugal, né? Você acaba pagando para Portugal e você não tem esse imposto. Sensacional. Mas é isso aí. Então, seguimos com perspectivas boas para o turismo agora para 2022. E a gente se despede aqui do nosso Não Podcast. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. E semana que vem tem mais. Até!